Boa tarde, família Uni. Tudo bem com vocês? Tudo em paz, tudo tranquilo? Espero que você esteja bem, que você esteja nesse momento com um sorriso no rosto, que você esteja em paz, que o ambiente que você esteja agora para estudar seja um ambiente calmo, tranquilo e silencioso, que você possa se concentrar nesse trabalho. Bom, me dê licença de entrar na sua casa, né, pelo mundo virtual, porque eu preciso resolver os exercícios que ficaram para trás, beleza? Da nossa frente 1. Você lembra, gente, que eu estou trabalhando aquela frente 1 do nosso irmão Andrezão, lembra? E estou finalizando a apostila número 2. Nós já trabalhamos lançamento oblíquo, onde faltam alguns exercícios, e a composição do movimento foi nossa aula da semana passada. Hoje eu faço alguns exercícios do nosso trabalho e encerro essa frente 1. E a partir da semana que vem eu volto para a minha frente original, para a minha frente 4. Então, foi isso que foi acordado no começo do ano. Em algumas partes do ano, eu ajudo alguns amigos nossos da nossa família da física. Comecei com a parte do Yuri, fui para a parte do André e lá na frente eu vou tentar dar uma força pro Xandão aí. Beleza, gente? Boa? Porque eu tenho mais tempo de aula do que eu preciso para a frente 4. Então vamos lá. Eu trouxe isso aqui, ó. Eu só quero recapitular com vocês o que nós já vimos. Então, ó, a ideia da composição do movimento, né? Ó, você pode decompor em dois eixos, tá? O movimento resultante é um movimento de duas orientações distintas. Trabalhamos também a ideia de você encontrar a velocidade relativa entre uma pessoa e o solo, tá? Quando uma pessoa se locomove dentro de um veículo. E aí a gente aprendeu a somar vetorialmente, tá vendo? A velocidade do homem em relação ao solo é a velocidade do homem em relação ao caminhão, mais a soma da velocidade do caminhão em relação ao solo. Lembrando que essa soma é vetorial, beleza? Bom, aí depois eu mostrei para vocês aqui, ó, um exemplo, tá vendo? De veículos, ó, o veículo A, o B e o C, né? Ó, orientação positiva, negativa e pedir as velocidades relativas, tá? Depois aprendemos a trabalhar a travessia de um rio, beleza? Como uma embarcação realiza a travessia de um rio em 4 condições distintas. Tá vendo? Ó? Na primeira condição, tendo uma correnteza no caso, nós vimos o barco descendo o rio a favor da correnteza e subindo, indo contra a correnteza. Cuidado com a orientação. Quando ele sobe, olha aqui a velocidade é negativa, tudo bem? E lembrando que a soma é vetorial. E a gente tem também os dois casos decompostos, né? Onde o barco, sempre com a sua orientação perpendicular, mas ele se desloca numa diagonal para uma pessoa que está fora, está na margem do rio. E para ela sair sempre em linha reta no outro lado, ela tem que seguir essa orientação aqui. Beleza? E aí eu realizei a soma vetorial, no caso aplicando Pitágoras. Perfeito, gente? Foi exatamente aí que eu parei, beleza? Eu parei exatamente aí na nossa última aula. E eu havia falado, a partir de agora, nós vamos resolver os nossos exercícios, tudo bem? Então vamos lá. Com calma agora, ó. Eu vou resolver estes exercícios com vocês aí, beleza? Então vamos começar, gente. Olha só. Esse primeiro problema, a parte principal está aqui, ó. Eu deixei para vocês uma orientação para dizer, ó, para a direita vamos usar o sinal positivo e para a esquerda vamos usar o sinal negativo. Então olha só. 3 carros movem-se em uma pista retilínea e as velocidades indicadas na figura foram medidas em relação à placa de trânsito proibido, tá? Então em relação ao referencial fixo no solo, tá? Preso à pista. Determine o módulo e o sentido da velocidade. Vamos lá. De A em relação a B. Tudo bem? Então, quando eu falo em relação a B, é onde você estaria. Tudo bem? Você estaria em qual veículo? No A ou no B? Então, ele quer 4 velocidades. De A em relação a B, de B em relação a A, de B em relação a C e de C em relação a B. Ou seja, é um excelente treino esse exercício.
Vamos lá. Bom, então o que eu vou dizer? Ó, me acompanha, ó. A velocidade do A em relação ao solo é a velocidade de A em relação a B mais a velocidade de B em relação ao solo. Eu começo com o carro A e termino com o solo. Eu começo com o A e termino com o solo, onde o B está no meio. Vamos colocar os valores? Ó. A velocidade de A em relação ao solo é mais 100 km por hora, né? São mais 100 km por hora. Tá vendo? Só que a velocidade de B em relação ao solo, o B está com 50. Mas, ó, para a esquerda, negativo. Por isso que eu coloquei o negativo. Então, se você jogar o 50 para lá, você tem que a velocidade de A em relação a B é igual a mais 150 km por hora. Ou seja, a velocidade do A em relação a B. Se você estivesse no carro B, você estaria vendo o carro A se aproximar de você com 150 km por hora. É o que você aprendeu lá no passado a somar os valores, tá vendo? É uma soma vetorial. Agora, ó, e o positivo quer dizer para a direita, ó. Já dei o módulo e o sentido. Olha agora a velocidade de B em relação a A. A velocidade de B em relação ao solo é a velocidade de B em relação a A mais a velocidade de A em relação ao solo. Tudo vetorial. Vai lá, ó. Eu comecei com B, terminei com S. Comecei com B, terminei com S. O A ficou no meio. Então vai. De B em relação ao solo, menos 50 para a esquerda. Do A em relação ao solo, mais 100 para a direita. Se você jogar o 100 negativo, você encontra menos 150 km por hora. Ou seja, a velocidade de B em relação a A. Se você estivesse no A, é como se o B se aproximasse vindo para a esquerda a 150 km por hora. Olha o negativo aqui, ó. Pegou? Agora vamos lá, vamos para a letra B. Agora a velocidade de B em relação a C. Ó, velocidade de B em relação ao solo, de B em relação a C, mais a de C em relação ao solo. Comecei com B, terminei com o solo. Pegou, né, gente? Já pegou essa manha, já, né? Olha os valores, ó. De B em relação ao solo para a esquerda com 50, olha o sinal. E a velocidade do C em relação ao solo, menos 80 também, para a esquerda. Ó. Se você jogar o 80 positivo, você encontra 30 km por hora. Ou seja, a velocidade de B em relação a C, se você estivesse no carro C, você estaria vendo esse carro vir em sua direção para a direita com 30 km por hora. Beleza? Agora, se você inverter a ideia, eu quero a velocidade de C em relação a B, eu vou fazer a mesma ideia aqui, ó. Velocidade de C em relação ao solo é a de C em relação a B e a de B em relação ao solo. Olha só, quem tem a velocidade de C em relação ao solo? Menos 80. Quem tem a velocidade de B em relação ao solo? Menos 50. Tá tudo para a esquerda. Ó. Só que agora, se você jogar esse daqui para o outro lado de maneira positiva, você encontra o menos 30 km por hora. Então, gente, quando eu estava preparando essa aula, eu olhei os exercícios e falei, peraí, nós seremos cobrados disso lá na frente. Então, por que não treinar agora? Foi lá que eu tentei colocar para vocês um exemplo parecido com esse. Ou seja, você já treinou 2 vezes. Basta você olhar isso daqui e tomar muito cuidado com a orientação. Tudo bem, gente? Beleza? Tome muito cuidado. Primeira questão resolvida, muito bacana, muito bonita e um excelente treino. A partir de agora, você não pode mais errar questão sobre isso. Beleza, gente? Não se esqueça que a soma não é algébrica, é vetorial. Por isso dos meus sinais. Vamos para o próximo? Vamos lá. Gente,
esse exercício aí é um exercício bem bacana, que inclusive eu montei uma orientação de estudos para vocês sobre essa aula de composição do movimento, tá? Eu leio os exercícios bem mais legais que eu gosto, são as minhas preferências, tá? E falei assim, ó, se a galera fizer esse aqui, realmente é um excelente treino, tá? Tem muita coisa que está escondida por trás que eu encontrei. E esse exercício que está aí, esse 2 que você está vendo agora, ele sim, ele remete a uns exercícios que eu selecionei para você lá na orientação. Então, aprenda a fazer esse comigo, que lá na orientação você vai conseguir fazer muito mais fácil. Mas me acompanhe, olha só. Tem uma jogada de sinal aqui. Um barco desce 24 quilômetros de um rio em 2 horas. Só que ele sobe o mesmo trecho em 4 horas. Sabendo que o motor vai estar sempre normal, sempre constante, tanto para subir quanto para descer, então ele quer a velocidade do barco em relação ao rio, a velocidade da correnteza e depois a gente lê a letra C, tá? Mas eu primeiro preciso encontrar esses valores. Gente, de novo, quando eu preparei a aula, eu já imaginei isso. Então eu treinei você lá na travessia do barco. Vamos começar a brincar? Vamos lá? Ó, vamos começar, ó. Primeiro, eu vou responder a letra A e a letra B juntas. E depois eu volto e leio a letra C. Gente, o que ele falou? Ele me deu o ΔS que o barco realiza, completa, e quanto tempo ele faz. Então, quando eu tenho ΔS por ΔT, eu já tenho essa velocidade com que ele desceu, relativa no caso, e a velocidade relativa com a qual ele subiu o rio. Ó, ele está descendo, está acontecendo isso, não está? Quando ele está descendo, então, não é isso que você fala? Ó, a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza é igual a ΔS por ΔT, que é, na verdade, o relativo, beleza? Ó, tudo bem? Eu mantive os dois positivos, porque tanto a correnteza quanto o barco está indo para baixo. Então, de uma coisa eu sei. Quando o barco desce o rio, eu tenho que escrever isso. Agora, olha o que acontece. A do barco mais a da correnteza vai valer, então, 12. Então, eu tenho essa informação. Ó. A velocidade relativa aqui, eu tenho 12, beleza? Ó, metros por segundo. Se eu somar esses dois, eu encontro 12. Só que agora, vamos subir? Vamos subir, ó. E agora é que o bicho vai pegar. Porque presta atenção que essa é a parte fundamental. É aqui que muita gente se perde. Me acompanha. Eu vou falar. Para onde está indo o barco? O barco está indo para cima. Olha aqui. Ó o barco. Ó, para cima. E a correnteza? Aqui. Beleza? Tá aqui. Mas por que eu inverti esse sinal? Por que eu inverti esse sinal? Por que eu fiz isso? Ó, agora eu corrigi. Você percebeu? Fazendo isso daqui, eu alterei a orientação, porque olha só, ó, me acompanhe. A hora que eu fiz isso aqui, ó, eu simplesmente troquei de sinal. E olha como é que fica. Por que eu troquei o sinal? Porque a velocidade relativa é negativa. Ela está subindo, ela está indo para cima. Você entendeu, gente? Ó, a hora que eu fiz isso, deixa eu voltar novamente, ó. A hora que eu fiz isso, a hora que eu fiz isso daqui, eu disse para você que para que ele suba o rio, a velocidade do barco tem que ser maior que a da correnteza, não é isso? Eu não posso ter uma velocidade do barco menor que a correnteza. Então, olha o que eu fiz, que a subtração das velocidades é a relativa. Só que essa velocidade relativa, esse número,
Está apontando para cima. Por isso que eu fiz isso. Está apontando para cima. Por isso que eu meti o negativo. E a partir de agora fica tudo fácil. Depois que você entendeu isso, tudo vai ficar fácil. Ó, o negativo aqui, porque eu fiz a distributiva, e o mais aqui. E eu tenho agora essa segunda equação, tá vendo? Porque agora ele faz isso em 4 horas. Então agora você percebeu, ó, que eu caí num sisteminha de duas equações com duas incógnitas. Olha o que eu faço aí, ó. Percebeu? Pegou? Não. Velocidade do barco mais a da correnteza vale 12. E menos a do barco mais a correnteza vale 6. E agora eu posso resolver bem rapidinho essa brincadeira como? Simplesmente somando as minhas equações. Ó. Tá vendo? Eu somo para quê? Para cancelar a velocidade de B. Ó. Percebeu? A hora que eu cancelo, olha aqui que eu chego. Ó. Percebeu, gente? Então nós temos que 2 vezes a velocidade do C vai ser igual a 18. Ó. Percebeu? Estou somando. Então eu chego que a velocidade da correnteza vale 9 metros por segundo. Por isso que eu falei que a A e a B eu ia resolver junto. Porque a hora que eu encontrei isso, eu consigo encontrar outra. Ó. Olha aqui em cima. Ó. A velocidade de B mais a de C é igual a 12. Velocidade de B mais a de C é igual a 12. E no lugar da velocidade de B, do barco, eu acho 3. Você está vendo como faz sentido? Olha como faz sentido. Ó. Me acompanha agora. Deixa eu explicar direitinho. Ó. Ó, percebe? 3 mais 9 dá quanto? 12. Tá vendo? Ó? 3 mais 9 dá 12. Agora olha aqui. Ó. Menos 9 com... desculpa. Menos 3. Olha só. Menos 3 mais 9 dá 6. Tá vendo como deu certinho a minha resposta? Por isso que eu tive que corrigir com o sinal de negativo aqui. Beleza? Para que eu não desse certinho aqui o final. Ó. Então, eu encontrei esses dois. A velocidade da correnteza vale 9 metros por segundo. E a velocidade da embarcação vale 3 metros por segundo. E aí, agora, a hora que você for fazer a letra C, ele pergunta para você o seguinte, ó. Quanto tempo, essa pergunta é legal, quanto tempo o barco leva para descer o rio, só que agora com o motor desligado? Ou seja, o que ele está querendo cobrar de você com essa brincadeira de falar motor desligado? O que ele está falando para você? Ele está falando simplesmente o seguinte, que como o motor dele vai estar desligado, a velocidade que ele vai descer esse rio é a própria velocidade da correnteza. Tá vendo? Então ele não vai ligar o motor, ele vai só deixar o barco seguir a correnteza. Então a velocidade que o barco vai descer é a da própria correnteza, tá vendo? Então o que eu falo, ó, velocidade da embarcação é a distância que ela vai cumprir pelo tempo. Se eu chegar aqui e colocar, ó, tá vendo? Ó, a velocidade da embarcação vale 3, beleza? E a gente tem o nosso com 24, você chega simplesmente com 8 horas aí. Belezinha, gente? Tranquilinho? Eu digo isso para você porque você tem simplesmente na página 42 do seu livro 2, você tem o exercício 45, né? Você tem também o 42 do ITA 2009, né? Que também fala isso pra gente. Então você tem que tomar cuidado e treinar exatamente isso aqui. Beleza? Tranquilex? Vambora aí, gente, ó. Vamos para... Ixi, esse daqui também é outro bacana, gente. Olha só. Terceiro problema, ele fala sobre uma embarcação que agora nós vamos treinar a travessia com a soma vetorial, tudo bem? Ó? Fiquem espertos e espertas,
porque isso aqui já foi cobrado para você lá no comecinho da nossa aula. Vamos lá, ó. Um barco navega em um rio de 800 metros de largura. Então, ó, de A até B, você tem 800 metros. Ele fala o seguinte, a velocidade do barco em relação ao rio, essa aqui, ó, vale 8 metros por segundo. E a velocidade da correnteza vale 6. Então, ó, aqui a velocidade da correnteza vale 6. Então, essa vale 6, velocidade do rio, tá vendo? Do rio em relação à margem vale 6. Essa vale 8, é porque essa diagonal vale 10, né? Beleza? Mas enfim, ele fala assim, determine o módulo da velocidade do barco em relação à margem do rio, quando ele desce o rio. A mesma coisa quando ele desce, tá vendo? Desculpa, ó, quando ele desce na letra A, quando ele sobe na letra B. O menor tempo de travessia. O local em que o barco atinge na outra margem, no caso do item C, de menor tempo. Tá vendo, gente? Então tem muita pergunta legal aqui. Esse exercício ele é completo pra gente, tá? Acompanha aí, olha só. Olha o que eu vou dizer. Eu vou usar todo esse espaço. Então vamos lá. Primeiro, quando ele desce o rio, o que é que eu tenho, gente? Me acompanha aqui, olha só. Quando ele desce o rio, eu tenho que a velocidade relativa dele é a do barco mais a da correnteza. Descendo. Olha só. Tá vendo? O barco está descendo com 8, a correnteza desce com 6. A letra A é se ele desce o rio. Então, essa velocidade relativa deu 14 metros por segundo. Letra A está respondida aqui. Na letra B, você tem que tomar cuidado com aquele sinal. Vamos lá de novo. Ó, lembra? Ele sobe, então tem que ser a do barco, que está para cima, e a da correnteza para baixo. A subtração tem que dar um valor que ele sobe. E como ele sobe, eu vou fazer ele subir, ó. Pronto. Esse negativo indica que ele vai subir. Então agora eu distribuo o sinal de negativo aqui dentro. E agora eu só jogo os números, tá vendo? Ele sobe com 8, enquanto a correnteza desce com 6. Percebeu que bacana? Então, se uma pessoa estiver na margem, fora, parada aqui no ponto de fora, ela vai ver o barco subir com 2 metros por segundo. E ela vai ver o barco descer com 14. Legal esse exercício, né, gente? Agora vem uma parte bacana, ó. O menor tempo de travessia. Você lembra que quando eu estava dando a aula ano passado, no vídeo da semana passada, eu falei para você que quanto tempo ele leva para atravessar? Você tem 3 contas que vão te dar o mesmo resultado. Então você pega esta distância entre A e B e faz V é delta S AB sobre delta T. E você encontra o tempo que ele faria essa distância AB com essa velocidade. Se você tiver essa diagonal AC, se você tiver a medida da diagonal, então você faz que essa distância com esta velocidade aqui, que vai dar 10. Ou se você souber a distância daqui até aqui, ó, que seria BC, tá vendo? Ele cumpre essa distância BC na velocidade do rio, ó. Então, cuidado a orientação que você está falando. Foi por isso que no começo do vídeo da semana passada, eu quis dizer para você o que era movimento composto, né? Você decompor os lados dele. Então, você tem que olhar ora para um lado e ora para o outro. Ó, você vai olhar para essa orientação usando essa distância e essa velocidade. Você vai usar essa velocidade e essa orientação. Ou essa velocidade e essa orientação, beleza? Tudo isso, o tempo é a mesma coisa. Então, como ele me deu a distância entre A e B de 800 metros, e eu tenho a velocidade, vou lá e faço isso, ó. Tá vendo? 800 metros e a velocidade
do barco são 8 metros por segundo. Olha como é que fica, ó. A gente encontra que ele demora 100 segundos para atravessar esse rio. Esse é o menor tempo. E aí ele pergunta: o local em que o barco atinge a outra margem no caso C. Se ele sair aqui no ponto A, ó, assim, ó, ele vai fazer isso, ó. E ele vai sair aqui, ó. Beleza? Vamos lá, ó. Velocidade da correnteza, essa aqui, ó, da correnteza, como eu falei anteriormente, é essa distância pelo tempo. Já achei o tempo vale 100, olha na questão anterior. E a velocidade vale 6. Então, olha, tá batendo tudo certinho, gente. Quanto vale a medida AC? Ó, quanto vale isso aqui, tá vendo? Essa vale 800, essa vale 600. Você tem um triângulo pitagórico aqui, ó. Agora aqui é o módulo da velocidade do barco em relação à margem, que é isso aqui, ó. Sem problemas, né, gente? Ó, é um Pitágoras, já feito anteriormente. 8 ao quadrado, 6 quadrado, a soma dá 100. Raiz quadrada, né, gente? Olha que bacaninha, ó. Então eu tentei deixar claro para vocês aqui com essas respostas que esse exercício é completo. Cuidado com o sinal, gente. Saiba trabalhar, né? Saiba trabalhar a subtração e a soma vetorial. Cuidado com as distâncias e o tempo e como calcular a velocidade relativa aí. Beleza? Gente, esses 3 exercícios que eu trouxe para a gente resolver agora são os 3 primeiros dessa aula, beleza? E desta aula, nós temos também o exercício de número 4, beleza? Que ele é muito grande. Ele fala de uma criança dirigindo, né, uma bicicletinha e tudo mais. Segura esse 4 que eu já vou trazer a resolução pra gente, tá? Não nesse vídeo, mas eu vou fazer essa resolução para vocês, tá? Beleza? É que ele é muito longo. E eu queria aproveitar esse momento e fazer os exercícios mais bacanas pra gente. Olha só. Lembra que lá na aula de lançamento oblíquo, a gente tinha os exercícios de 1 a 11. E eu fiz até o 7 com vocês. Deixa eu nesse finalzinho mostrar o 8 e o 9, o de lançamento oblíquo. O 8 e o 9. Eu não sei se vocês fizeram, tá, gente? Mas vamos lá, ó. Me acompanha aqui, ó. Olha que bacana esse. Eu me lembro que no exercício número 7 de lançamento oblíquo, durante as atividades que eu tenho trabalhado com a galera de quinta tarde, muita gente perguntou sobre o sinal, né, da aceleração, e ela é sempre negativa, tá, gente? No caso, o objeto subindo ou ele descendo. Cuidado com isso, tá? Bom, essa questão é bem bacana, mas ele fala assim, ó. De um ponto A de uma superfície inclinada a 45 graus, uma partícula é lançada horizontalmente com velocidade de 10 metros por segundo. Se a partícula atinge novamente o ponto B, determine a distância B. Então ele falou, se você tem 45 graus aqui, num plano inclinado, eu jogo lá para frente em x com 10, ela realiza esse movimento e cai no ponto B. Eu quero essa medida em linha reta. Bom, vamos lá? Você tem que ter na sua cabeça isso, ó. Tá vendo? É exatamente isso que está acontecendo, ó. Vamos lá, gente. Então, em x, eu vou dizer o que, ó? A posição dele é o quê? S igual a S0 mais VT, tá vendo? S é igual a S0, que é 0, mais VT. E se eu pegar em Y, eu vou dizer, ó, tá vendo? 5t quadrado. O objeto está caindo aceleradamente. Aí você fala assim, ah, tá. Mas por que é que eu estou escrevendo isso? Eu escrevi a equação do eixo x e eu escrevi a equação do eixo y, porque esse objeto vai partir uma velocidade inicial y igual a 0. Né? Ele vai ser jogado para frente, mas em y ele começa a realizar um movimento em queda. Então, olha só, eu vou igualar os dois, tá vendo? Porque a hora que eu igualo os dois, eu estou dizendo para você que eles vão se encontrar na mesma posição aqui, ó, de x e de y. Olha que bacana, ó.
desse carinha aqui, eu tenho duas possibilidades, não tenho? Tá vendo? Eu posso cancelar o tempo, e aí você tem que, ou o tempo é igual a zero, tá vendo? Que é no início do movimento. Tá acompanhando, gente? Ó, no início do movimento o tempo é zero. Só que o tempo aqui também pode dar 2. Então, o que é que eu disse para você fazendo isso? Que desde a hora que o objeto sai do ponto A até ele chegar no ponto B, quanto tempo demorou? 2 segundos. E aí, olha aqui, ó. Joga o número 2 aqui no tempo, joga o número 2 no tempo, a gente chega a 20, ó. 10 vezes 2, 20. 2 ao quadrado, 4. Vezes 5, 20, ó. Então eu provei o quê? Que essas medidas são, tá vendo? Ó, essa medida aqui vale 20 e essa medida também vale 20. E aí, ó, tangente de 45 é cateto oposto pela hipotenusa, a gente prova que essas medidas são iguais. Como ele quer o AB, eu faço um triângulo retângulo. Olha que exercício rápido. Esta é uma maneira da gente fazer, beleza? Ó, lado raiz de 2. Beleza? Bom, eu trouxe porque estava faltando resolver, tá? Qualquer coisinha a gente conversa quinta tarde, tá? Bom, e vamos lá, deixa eu aproveitar, eu tô olhando o tempo aqui, gente, em torno de 32 minutos. Deixa eu fazer este último da FUVEST aqui, tá? Deixa eu aproveitar com vocês, ó. Ele vai jogar um objeto para frente com uma velocidade v0, vai cair de uma altura de 3,2 metros a 1,6 metros de onde ele jogou. Ela vai quicar, ela vai bater, ela vai atingir uma altura de 1,8 e vai voltar no chão. E eu não sei essa distância. Ele fala para mim o seguinte: mais ou menos quanto tempo a bola leva até atingir o ponto A? Ou seja, ele quer o tempo de queda. Beleza? Ele quer o tempo de queda. Na letra B, ele quer a distância adesão. Essa aqui, ó. Essa distância adesão que ele quer da gente. Beleza? E também determine o módulo da velocidade vetorial VA logo após o seu impacto com o chão. Então ela vem, ela bate, a hora que ela sai. Com qual velocidade ela sai aqui? Gente, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular então o tempo, não é? O tempo de queda. Ó, eu tenho a equação da posição, tá vendo? Eu posso dizer que a velocidade em y inicial é zero. Então fica h0t mais a, né? A, gravidade, t quadrado 2. Então eu falo que o tempo de queda entre O e A é raiz de 2h sobre g, que a gente já sabia. 2 vezes 3,2, tá vendo? A nossa altura pela gravidade. A gente chega então rápido, 0,64. Acabei de provar que ele demora 0,8 segundos para bater no chão até atingir o ponto A. Beleza? Aí eu quero agora essa distância. Gente, para calcular C, eu tenho que saber a B, tá? Olha que legal, ó. Eu vou dizer então que o tempo que ele leva para ir. Olha que bacana. Vai ser de queda. Olha aqui, ó. Tempo de queda daqui até aqui. Quanto tempo ele leva para cair? Ó, volta comigo aqui, ó. Tá vendo? Imagina o objeto aqui. Daqui até aqui, quanto tempo ele leva? Ó, raiz de 2h sobre g, tá vendo? Ele leva 0,6. Então, olha que bacana. Se eu sei que o objeto leva 0,6 para cair, quer dizer então que ele leva 0,6 para subir. Então, eu tenho agora o quê? Eu tenho o tempo total que ele leva para ir de A até B, que é o dobro disso. Mas vamos lá, tá vendo? O tempo total é 2 vezes o tempo. Então eu tenho que o tempo que ele leva é 1,2, tá vendo? Para ir de A até B. Agora, olha que bacana, ó. Em x é velocidade em x vezes o tempo total. Olha aqui, ó. Tá vendo? Quanto tempo que ele leva para ir de O até A? Ou seja, ó, ΔS por ΔT. Pegou? ΔS, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, ele percorre 1,6 na horizontal em 0,8. Tá vendo, gente?
Ó, 1,6 em 0,8. Então eu tirei que, ó, desculpa, aqui só errou a unidade, tá? Aqui só troquei a unidade, desculpa, tá, gente? Aqui é metro por segundo, tá? Foi falha minha, ó. Foi falha minha. Aqui é metro por segundo, desculpa, tá? Acabei de ver. É metro por segundo. Então você tem 2, que é a velocidade, e o tempo. Então essa distância vale 2,4, porque a velocidade em x é sempre igual. Beleza? Vou corrigir isso aqui depois. E como agora eu tenho a distância, né? Ó, o que ele quer? Ó, a velocidade para que ele bate. Aqui em cima, ó, é a inicial, em y. Aqui é a final. Ele vem, ó, ele vai quicar e ele vai sair. Então olha que bonitinho que eu vou fazer, ó. A final, beleza? É 0 porque ó, ele bateu aqui. A inicial ele veio e bate. Com qual velocidade ele sai? Então é final inicial, beleza? Final é 0, inicial eu quero, mais 2 vezes a negativa sobre o delta, vezes o delta S, que é a minha altura. Eu faço esse cara aqui, encontrando raiz de 36, 6 metros por segundo aí. Exercício legal, muito tempo atrás, de 2007, mas uma questão bem bacana da FUVEST aí. Beleza, gente? Legalzinho? A gente tem ainda para fazer o 10, o 11 dessa aula e o 4 da aula de composição do movimento. Eu vou elaborar uma resolução legal, vou disponibilizar para a Lu e pedir para ela, por gentileza, né, para disponibilizar para vocês a nossa família que a gente tanto ama aí. Beleza, galera? A partir da semana que vem, eu começo a nossa aula de gravitação, apostila 3 da frente 4. Qualquer dúvida que você tenha, quinta-feira eu vou estar no Zoom aí, das 4 às 5, trocando ideia com a galera no que for preciso aí. Beleza, gente? Deixo aqui a minha saudade gigante para vocês. Gosto muito de vocês em pouco tempo. Vocês já tomaram um espaço muito grande na minha vida, mas eu tenho que falar tchau. Muito obrigado pela atenção de vocês e no que vocês precisarem, conte com a gente, pois a nossa família te abraça sempre aí, beleza? Um beijo e tamo junto separadamente. Valeu!